Uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade, Senhor, em te servir, em te adorar. E agora o teu servo fará uso da tua palavra e ministrará, Senhor, sobre nós a tua palavra. Usa ele com graça, com sabedoria, com unção, como o Senhor tem usado, e fala, Senhor, aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Por isso, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Pode ser sentado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bom rever a família, os amigos. E cada um desses amigos nós temos uma história. E a gente fica sentindo mais novo, a alegria que isso nos proporciona. Feliz de estar com o nosso pastor presidente, pastor Robson. E bom a gente saber que estamos debaixo da autoridade espiritual de homens como ele, como o pastor Oscar. A gente sente-se bem, não é verdade, pastor Oscar? Todos os pastores, os amigos, feliz em poder ver Ícaro, lá naquele retiro de não sei quantos anos atrás aí. Converteu-se e está aqui, firme, louvando a Deus. Isso é muito, mas muito bom mesmo. Irmãos, sexta nós enchemos a barriga bem, ontem nem se fala, então hoje comidinha pouquinho, né? Tá bom, né? Estamos indo embora, coisinha pouquinha para passar uma calibradinha, né, pastor? Já tá bom. Primeiro livro, Samuel, capítulo 2, versículo 28. Quero aproveitar também o ensejo, cumprimentar, agradecer meus obreiros que estão comigo aqui, conosco aqui, deixaram seus trabalhos na sexta-feira, não trabalharam na sexta, consequentemente não trabalharam ontem no sábado, e por isso a gente vai retornar agora, porque amanhã os meninos têm que trabalhar. Final de semana eu dou aula na faculdade lá, então tem que preparar a aula e dessas coisas. Então até meus parceiros agora eu estou deixando um pouquinho para o meio de semana, porque no final de semana eu dou aula na faculdade de pedagogia lá, não todos os domingos, eu não posso me ausentar todos os domingos da igreja, mas aí a gente dá umas aulinhas, fala umas coisas lá, um conteúdo, e aí a gente vai caminhando. Não é assim? Isso. Aleluia. A pastora Thelma também, nos abençoe, feliz de revê-lo. Pastor Carlos Magno, Júlio que me ensinou a ler, e eu me alegro muito em ser contemporâneo de vocês, viu, pastor Adriano, Serginho, os demais pastores aqui, contemporâneos, me alegro muito. Estava falando, cadê Lira? Lá, falando aqui, Lira, que eu tive a honra, a graça de lá no seminário receber eles. Júlio chegou, estava lá, Alexandre estava lá, Liga chegou, estava lá. Então assim, sou novo, viu? Diz assim o versículo 28, capítulo 2, 1 Samuel, versículo 28. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 36. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas
algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Capítulo 3, versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Irmãos, eu quero pregar aquilo. E arruma teu celular aí, Marco. Não é que eu vou fazer uma ligação, não. Vamos botar aqui. Eu quero falar apenas aquilo que eu tenho sentido, tenho vivido. Se foram poucas das minhas experiências para alguns dos irmãos, mas para mim é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho sentido. E aprove a Deus que fosse agora, amanhã, porque todos nós aqui, eu posso até ministrar assim direto como se fosse para sacerdote, porque Deus me deu essa palavra e eu fiquei fazendo tudo um paralelo, como está nos nossos dias, nossas cidades, a nossa nação, e observando também todo o contexto bíblico. Todas as vezes da derrocada do poder religioso, da corrupção dos sacerdotes, a nação declinava. Os sacerdotes se corrompiam, os sacerdotes se corrompendo. Quem iria mostrar ao povo o caminho que o povo andar? Então, a falência de uma sociedade, o lado espiritual, está dada ao fracasso dos seus sacerdotes. Os outros poderes são corruptíveis e corruptores. Agora a igreja não pode entrar nessa leva. Esperarmos a excelência, a perfeição do judiciário, prezamos pelos homens de boa índole, mas isso não pode nos escandalizar. O legislativo, o executivo. Agora, o motivo de rasgarmos as nossas vestes e o nosso coração e nos cobrirmos com cinza é sabermos da falência dos sacrifícios no altar. Porque fomos chamados unicamente para isso e nada mais. E pastor Roberto, uma coisa que eu, na minha pouca experiência à frente, mas uma coisa eu tenho pedido a Deus, orado a Deus todos os dias, que é me manter íntegro no ministério. Você pode não ter mais nada, mas você vai viver com sua integridade, e ela fala por si só. E eu conversava com um irmão lá, e eu disse: pastor, o que você pede nas suas orações? Manter-se firme ao meu chamado, agradar a Deus, ter convicção que eu fui posto para fazer isso. E dentro desse texto, irmãos, bem devagarzinho, mas se você sentir vontade de glorificar, glorifica. Dentro desse texto está dizendo assim: eu escolhi. O profeta, o homem de Deus, traz essa mensagem. Deus diz assim: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. Essa tribo de Levi. Então o sacerdócio não é opção, é escolha, e não é escolha humana, é divina. Na pancada, no chute, no pontapé, na lágrima, no choro, nas aflições, mas quem nos colocou, irmão Luciano, foi Ele. Isso dava uma convicção, uma certeza a Paulo. Paulo estava dizendo assim: se eu sofro prisões,
algemas, não é porque sou malfeitor, é por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho. E quando a gente sabe por que está sofrendo, e se a causa é nobre, vale a pena os açoites, porque nós sabemos por que estamos padecendo. Então, eu marquei uma coisinha aqui também, que ninguém é feito sacerdote, somos escolhidos para sermos sacerdotes. Então, aquele camarada que vivia bagunçado, desmantelado, todo cheio de mazela, na verdade, na eternidade, Deus tinha escolhido para ser sacerdote. Aquela mulher que ninguém dava nada por ela, que não tinha perspectiva nenhuma, e fiquei emocionado com a esposa do pastor Adriano falando lá na terra dela, na cidade dela, no meio da família dela, Deus tinha selecionado ela, escolhido ela. Aí, como o basta o discípulo ser igual ao mestre, né? Mas eu queria pelo menos ser igual, mas para baixo aí, eu pesquisei a palavra escolhi, vou usar o mesmo que o senhor usou para mim ficar melhorzinho. Tem raiz hebraica, e a palavra escolha no hebraico é fazer seleção. Está vendo que Deus jogava uma rede de arrasto e veio trazendo para ele? Não. Deus é seletivo. Eu estou pregando aqui caraca de sacerdotes escolhidos, selecionados por Ele. Falta às vezes em nós, irmãos, ou em mim, essa convicção, essa certeza. Não é que tem caminhão de eleitor que bota a camisa no partido, bota todo mundo com a bandeira e ele some. Não é não. Deus faz seleção. E o profeta vem trazendo essa mensagem de Deus, dizendo assim: eu escolhi, selecionei dentre todas as tribos de Israel para sacerdotes. E aí nós nos deparamos com 3 funções, ou características, ou caracteres, ou atividades de um sacerdote. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendemos, Jesus? Vamos lá. Primeiro, oferecer sacrifício, sacerdote, oferecer sacrifício. E tem uma palavra que eu sou assim, muito minucioso, eu não deixo passar uma vírgula, não ponto nada. Oferecer sacrifício, Deus está dizendo assim: vos escolhi de todas as tribos de Israel para oferecer sacrifício sobre meu altar. O sacerdote não tem altar, ele ministra sobre o altar, mas o altar não é dele, o altar é do Senhor. Glória a Deus. Ah, eu vou fazer assim, eu quero fazer assim. É seu. O fracasso, a derrota está quando o sacerdote quer nomear o altar como se fosse dele. Irmãos, o altar que nós sacrificamos, o dono dele é santo. O altar onde nós oferecemos sacrifício, o dono dele zela pela santidade dele, pela pureza dele. E isso nos dá um peso de uma responsabilidade muito grande. Porque nós não estamos pisando no quintal de nossas casas, nós estamos adentrando no altar que o Senhor tem preparado, tem nos dado por misericórdia e bondade dele para sacrificarmos. É Deus pegando daquilo que é corruptível e colocando ali no lugar santo.
mas não tem altar. Vai construir placas, mas não tem altar. E não se oferece sacrifício em cima de placas. Não se oferece sacrifício em cima de denominações. O sacrifício é oferecido no altar. Aleluia. Cadê aqueles que têm queimado, oferecer o seu sacrifício? Aleluia. Tem altar? Tem altar? Aleluia. Vou dizer uma coisa, viu? Que Deus colocou no meu coração agora. Leve, bem suave. E se porventura for para você, não se hesite, glorifique. A gente está mal em todos os lugares, porque a gente sofre perseguições, angústia, tristeza. Mas eu sei de uma coisa, que quando você chega no altar, você se completa. Em casa a gente está pesado, a gente vem para a igreja tenso, sem saber o que vai dizer, o que vai ministrar, o que vai oferecer. O sacerdote intercede pelo povo, o sacerdote apresenta o povo a Deus, e muitas das vezes o sacerdote não está conseguindo carregar nem seus próprios fardos. Problema em casa, com a família, filhos, esposa, amigos, que a gente também sofre e padece com eles, e a gente diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou ofertar lá? Mas quando a gente pisa no altar, Deus diz assim: eu te selecionei, eu cuido de você, eu velo por você, eu zelo por você. Aleluia! E aí a gente entende, irmãos, que o que nos faz fortes, firmes ali na presença do Senhor, não é o trabalho, é o privilégio de oferecer um sacrifício no altar de Deus. Por isso que a gente vai encontrando sempre nas Escrituras e os profetas vão dizendo assim: Senhor, derrubar os teus altares, violar os teus mandamentos. E ele diz assim: só eu fiquei. E era uma preocupação que nós observamos de Elias, era reconstruir o altar. Tinha que ter a escola sacerdotal, irmão. O cara não vinha todo vestido como ele queria, não. Era assim, gente. A escola sacerdotal, a indumentária sobre ele. E na hora que o homem vinha, todo mundo sabia: ó, o sacerdote, olha o homem ali. É isso aí. Por quê? Pela forma como ele se vestia. Se apresentava diante de Deus com a sua indumentária sacerdotal. E isso eu fiz, dei uma definição. Quando Deus determina a veste sacerdotal, Deus estava dizendo assim: isso aqui é caracterização, isso aqui é identificação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A característica da chamada vai nos acompanhar. Aleluia. Glória a Deus. Você pensa em largar, você pensa em sair, você pensa em deixar, mas quando você olha para você, você não vê outro, você só vê aquele que vai comentar em umas vestes sacerdotais sobre você, e aí você não pode negar isso. Glória. E a gente se acostuma com a roupa, a gente se sente bem com a roupa.
Se serve, leva porrada, leva pancada, mas eu duvido se você vai deixar. Agora deixa. E não é por pressão não, eu não sou obrigado não, Deus não nos obriga não, obriga não, Luciano. Não obriga não. A gente leva pancada e chicotada, do metade está sobre nós, mas é por amor, irmãos, é de forma voluntária. Nós temos prazer e somos caracterizados como sacerdotes dele. Vai, deixa o roupa para tu ver, vai. Tu não é doido? Vai. Engraçadinho. Bota tua roupa para tu ver a marmota como vai ser. Observe, aqueles que foram chamados para oferecer sacrifício, mas que deixaram suas vestes sacerdotais para trás. Observe como é que eles estão agora. Isso vale para mim, irmãos, isso vale para nós, irmãos. Aconteça o que acontecer, essa vestimenta tem que estar sobre nós. Aleluia, aleluia. Ela nos faz ficarmos confortáveis. Os mandamentos de Deus não são pesados, irmãos. As aflições, sim, irmãos, elas existem, são reais. Mas a chamada do nosso coração se encaixa perfeitamente. De maneira que nenhum de vós aqui está arrependido pela chamada que recebeste de Deus. Muito pelo contrário, estamos alegres. De sorte que temos prazer nas aflições, nas injúrias, nos sofrimentos, para que o poder de Deus se aperfeiçoe das nossas fraquezas. Eu estou pregando aqui nesta manhã que a história sacerdotal que Deus te deu não está desfigurada, que essa veste me caracteriza como sacerdote dele, ainda está sobre você e ninguém pode tirar, você não pode tirar, o diabo não pode tirar, teus inimigos não podem tirar, só Deus arranca de você. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Não se pode ministrar sem altar, não se pode ministrar sem azeite, e não se pode ministrar com a vestimenta. Se você chegar sem isso, você não é aceito, você não é reconhecido. Se prazer, vou caminhar um pouquinho e aí eu vou parar. Diante de tais fatos, irmãos, é a repressão não existiu, e a casa de Eli estava acabada, os seus filhos, os irmãos conhecem, tinham se corrompido, o sacerdote estava velho, cansado na cadeira, perderam a visão, a audição funcionava, mas os seus olhos já não enxergavam bem. E vem o homem de Deus, e a Bíblia não cita o nome, só diz que veio o homem de Deus, um profeta de Deus. Em tempos que nós estamos vivendo, que se apresenta muito pelo nome. Quem é que vai estar lá? É fulano de tal, é o nome, aparece o nome. E muitos vão pelo nome. Mas um louvo a Deus. Sabe por quê, Darlan? Que Deus tem os seus anônimos, cujos seus nomes não são citados, não são conhecidos,
mas eles recebem mensagem diretamente de Deus. Eu estou pregando aqui para nós que estão aí por esse sertão afora, que estão esquecidos por aí, que não estão aqui, mas estão por aí levando a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Eu estou ministrando aqui, irmãos, falando desses anônimos, que os nomes deles não estão aqui nos cartazes, nos folhetos, nas propagandas, nos outdoors, mas os nomes deles estão escritos lá no céu: sacerdotes de Deus, ministros de Deus. E que Deus sabe que pode contar com eles. E esses homens, deixa eu dizer outra coisa para vocês: esses homens que aparecem no anonimato, ele não vem trazendo uma mãozinha com açúcar, não. Essa mensagem aqui era dura, era pesada. Porque é um homem sozinho que chega dentro de uma casa inteira, de uma nação inteira, e diz assim: o sacerdote está aqui? Já é. Consequências do desvio espiritual, colheita do fracasso. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante do novo sacerdote por uma moeda de prata? Pode alguém se levantar e me refutar. Tem liberdade. Eu não tenho trauma com isso, não tenho trauma. Mas muitos por aí estão querendo ministrar e implorando oportunidades só por prata. Que sacerdócio é esse, meu pastor? Que se ministra por dinheiro? Nós temos a nossa parte que é digna, o obreiro tem o seu salário, mas a prata não vem antes, não se pode pedir prata antes, não. Virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas em algum ministério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Olha que miséria, olha que fracasso. Jesus. O homem que é chamado para ministrar no altar de Deus está implorando depois carne para poder comer. Sacerdote chamado, selecionado por Deus, não precisa implorar cargo. Na hora que eu vejo o nego brincando pelo cabo, eu digo: ixi, eu não escolhi o cabo errado. O cabo está dando as características já que é errado, porque está querendo brincar pelo cabo para função. Não é isso não. Tira logo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sacerdote selecionado, não briga por cargo, porque quem sustenta ele no ministério é a fidelidade de Deus e a sua obediência ele está no altar. Vai querendo dar pro jeitinho brasileiro para tu ver ele. Só ministra no altar de Deus aquele que está com a veste dele, aquele que tem a sede. E não adianta querer fazer trocadilho aí, mandou, puxando o tapete que tem a sede, não, o azeite some.
Estou pregando só para sacerdotes. O Deus Todo-Poderoso, nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Sacerdote não é sustentado pelo ministério. Deu uma confusão na hora que eu tive que botar isso no papel. Deus, é isso aqui. O sacerdote não é sustentado pelo ministério, não. Os sacerdotes não eram sustentados pelo ministério. Quem sustentava os sacerdotes era Deus. Vocês são a minha herança, a minha porção, eu que vou dar a vocês. O sacerdote é sustentado por Deus. Aleluia! Sai daqui, Elias, vai matar o cara. Lá eu vou dar ordem a fulana, viúva, lá eu vou dar ordem ao urubu, para que me sustente. Deus está dizendo, eu vou dar ordem, Deus usa a pessoa, mas a ordem do comando principal vem lá. Elias, você vai por aqui, vai por ali, vai ter seca aqui, Ribeiro vai secar ali, não sei o que, vai ter que pegar muita coisa. Elias, eu te chamei. Tu é meu sacerdote, deixa comigo. Ah, eu vou mudar de ministério porque o ministério está lá, está me oferecendo tanto. Ah, meu amigo, vixe, o homem se perdeu. Não dá para me ficar nesse ministério, não. Vamos dar. Se der uma proposta agora, vai ser 10 salários, hein? Vixe, sacerdotezinho. Vixe, já é, mal. Deus sabe, pastor Isaac. Se eu estou com palavra bonita aqui para ficar conversando besteira aqui, Deus sabe se é sinceridade aqui no meu coração, se não há. Mas prefiro passar fome. Prefiro, irmão, morrer de fome. Mas não quero vender meus princípios morais e éticos que recebi do Senhor. Se tiver que morrer de fome, a primeira coisa é que alguém vai culpar Deus. Se for para morrer de fome. Agora eu preciso entender, nós precisamos entender, irmãos, que faça chuva ou sol, quem nos sustenta, nos abençoa, nos faz prosperar, nos faz crescer, é o Senhor que nos abençoou. Não sustentar com o ministério, mas sustentar por Deus. E vem, quando aparece fulano, vão lá, fulano cortou no sustento. Depende de homem, os homens são canalhas mesmo. Deus usa, mas nosso sustento, a nossa provisão vem do Senhor. Senão você vai nem poder pregar o evangelho na Grécia, cara, triste terrível, que é o teu Brasil. Não tem maneira da nossa calma, amigo, o banco está fechado, é galope em cima de galope, e aí? Tu é sacerdote ou não é? Tu tem altar ou não é? Tu tem aceita ou não tem? Aleluia! Ministério não sustenta sacerdotes, sacerdotes são sustentados pelo Senhor, e não exercemos ministério por comida. Nós exercemos o ministério somente por uma coisa: por vidas. Aleluia! O Senhor estava tudo desmantelado, chegando aqui dizendo assim: me dá uma vaguinha aí, para um bocado de pão, não é? Deixa eu ministrar uma coisinha aí, ó, uma pratazinha. Mas vamos ficar de pé, logo. Essa louca é demais, o negócio cai.
Aí os caras se queimou. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou fazer uma coisinha aqui ainda, aqui de pé. Estou parado, não é que eu estou perdendo, não, viu, pastor? Tem uma coisinha aqui aí. Aleluia. Os ministérios são uma bênção, irmãos. A missão Josué é, todos nós temos certeza da bênção que ela é, que ela foi, que ela é no nosso ministério. Mas agora a consciência, a capacidade de raciocínio nos diz, irmãos, que nós fomos chamados, selecionados, escolhidos por Deus. Não podemos nos corromper. Não podemos nos desviar, não podemos ultrajar o nosso ministério sacerdotal. Tem um preço do sacrifício, da aquisição do azeite, tem um preço. Daqueles que por nós derramaram lágrimas, daqueles que por nós, irmãos, muitas das vezes, cansados, doentes, mas colocaram suas roupas sacerdotais e ministraram para nós. Daqueles que com suas esposas doentes lá, mas que estão ainda com a roupa, com o azeite, a esposa na cama, a UTI, a sua própria casa, mas está dizendo assim: Deus, lembra-te deles lá. Deus, visita eles lá. Aleluia. São referências para nós, irmãos, que mesmo na doença, na enfermidade, na limitação física, não deixaram suas roupas sacerdotais, não perderam o azeite e nem saíram do altar. Oh, Espírito Santo! Espírito Santo! Faça o que o Senhor quiser, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Espírito Santo, da tua maneira de falar e cantar. Senhor, se nós quisermos chorar na tua presença, Senhor, nós vamos chorar, nós vamos rir, nós vamos nos alegrar, Senhor. Mas o importante é estar no teu altar, ou chorando ou rindo. Não havia visão manifesta em Israel. Capaz. Deus estava. Aleluia, aleluia. Eu digo, não havia revelação. Deus não falava nada. Pela decadência dos sacerdotes. Mas a vontade de Deus em comunicar-se conosco é tão grande que Deus não esperou um moço por nome Samuel ficar adulto e falava com ele já na sua mocidade. Me perdoe os tolos que estiveram aqui pela aplicação. Não me chame de herege agora, me chame depois quando eu sair, mas por favor não me envergonhe. Mas eu entendo nesse texto aqui, Deus tendo pressa. Samuel jovem, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, o sacerdote velho. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E sucedeu naquele dia que estando ali deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam a escurecer, ele não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Tá gravando, esperar não. Talvez esperar não tá gravando. Aleluia. Essa lâmpada de Deus se apagasse, para mim fala muito forte no meu coração. Antes que a lâmpada se apagasse. Eu quero dizer uma coisa para você.
Antes que a lâmpada se apague, você vai ouvir Deus pronunciar o seu nome. Antes que a lâmpada se apague, pastor Adriano, a estéreo vai ser mãe de filho. Antes que a lâmpada se apague, sim, o milagre vai acontecer. Antes que a lâmpada se apague, a voz de Deus vai voltar a ser ouvida. Antes que a lâmpada se apague, liga. Está entendendo, pastor Alex? Eu não sei, não sou onisciente, Ele é, mas eu quero pela fé liberar uma palavra profética, que antes que a lâmpada se apague, vai chegar, vai vir o socorro, vai vir a proteção. Eu tenho um chamado, jamais vou brincar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Vamos cantar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Desempenho as lutas e não estou só de sintonia. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho. Mas o Senhor está sempre a me proteger de situação. Vamos ver, pessoal. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam levar. Eu te lembro grande, eu sou de Deus. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mas o Senhor está sempre